Boa noite, pessoal. Hoje então a gente vai começar a falar sobre o nosso grupo de estudos, sobre o livro Cérebro que Diz Sim. Eu vou esperar vocês entrando. E eu vou começar falando sobre a introdução do livro, tá? Conforme vocês vão entrando, eu já vou falando um pouquinho, porque a live vai ficar gravada, então quem estiver assistindo depois também vai saber sobre qual assunto que é. Nesse livro acontece muito, só para fazer um contexto aqui, o livro se chama O Cérebro que Diz Sim. Ele é do mesmo autor do Cérebro da Criança, que é muito falado. Então, nesse livro, ele começa dizendo que nós adultos temos muitas exigências sobre as crianças. Nós adultos, nós exigimos comportamentos das crianças que às vezes nem nós adultos temos, né? E a gente não está pensando nessa parte da formação do cérebro da criança. Nós achamos que as crianças, porque as crianças não entendem o que a gente fala, elas não nos obedecem, elas não sabem lidar com certas emoções, elas têm birra, a gente acha que é porque elas são assim, é porque elas querem ser teimosas, porque elas não querem obedecer, né? E na verdade isso faz parte muito da formação do cérebro dessa criança, e não somente algo como um ego, né, como um comportamento. Ele é um comportamento inconsciente, a criança não tem consciência do que ela está fazendo, e muito menos ela tem a consciência do que fazer para melhorar esse comportamento. Então, a gente exige muita coisa das crianças e a gente não consegue nem nós mesmos fazermos esse comportamento. Além disso, ele fala no início do livro que a gente coloca muita pressão sobre nós mesmos. Nós colocamos essa pressão de sermos o exemplo para a criança. Nós pensamos que assim a gente tem que ser perfeitos, né? E não sermos passíveis de erros. Só que quanto mais a gente for vulnerável, que a gente for de verdade, que nós formos, que a gente mostrar para a criança o exemplo real do que a gente é, mais isso vai ser benéfico para a família e professores, enfim, quem convive com crianças. Então, ser o exemplo da criança não quer dizer que nós temos que nos mostrar perfeitos o tempo inteiro. E sim, quer dizer como que a gente se comporta quando as coisas que nós falamos, quando as coisas que nós fazemos não dão certo. Então, como que a gente se comporta como adultos perante as frustrações, né? Perante as coisas que dão errado na nossa vida. Eu acho que o negócio de ser o exemplo é essa parte que é importante, né? Então, se a gente... Quanto adulto que vocês conhecem que fazem birras, né? E eu sou uma que às vezes, olha, eu faço umas birras que nem eu entendo. Então, a gente tem que ter consciência do que a gente sente para sermos esses adultos exemplares para a criança. E exemplares, novamente, não quer dizer sermos perfeitos, porque ninguém é perfeito nesse mundo. Eu fiz várias anotações, tá? Então, eu vou estar lendo para vocês elas. Tem também trechos do livro que eu vou estar falando para vocês. E depois eu vou mostrar para vocês aqui o desenho que eu fiz para exemplificar o cérebro da criança, tá? Como é espelhado, aí eu vou ter que trocar o lado da câmera para vocês verem o que eu desenhei, né? Então, vamos por etapas. Então, o livro ele foca em desenvolver um cérebro que diz sim. E esse cérebro, ele produz 4 características principais: o equilíbrio, a resiliência, a percepção e a empatia. Sobre essas quatro características principais, a gente vai fazer uma live todo domingo a gente vai fazer uma live para falar sobre elas. O equilíbrio a gente vai fazer essa semana para falar sobre o cérebro equilibrado, tá? Porque eu achei que ia ser muita coisa para falar só numa live. E o interessante desse livro é que ele traz exemplos práticos. Sabe aqueles exemplos que a gente gosta de ver no feed, assim? Que é o que falar para a criança, ao invés disso, fale isso.
né? O livro traz muitos exemplos práticos com desenhos, com balãozinhos, que é legal de você ler para a criança, é legal dela ver, né? Se ela já entende, se ela já consegue ler, ela também consegue te acompanhar na leitura desse livro. Então, através dessas características, a gente pode tornar as crianças mais equilibradas emocionalmente, mais resilientes diante das adversidades, mais perceptivos quando se trata de entender a si mesmos, e também mais empáticos e atenciosos com os outros. Então, antes de a gente começar, eu quero fazer com vocês um exercício do sim e um exercício do não. Tem alguém pedindo para participar aqui do vídeo, eu já vou deixar, tá? Só vou fazer esse exercício antes. Eu quero que vocês fechem os olhos e percebam o corpo de vocês quando eu falar certas palavras. Então, eu vou falar algumas palavras e vocês vão me dizer o que vocês sentiram, qual que é a sensação de vocês, tá? Então, fechem os olhos e percebam o corpo de vocês. Não, 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 sim. Me digam o que vocês sentiram quando vocês ouviram não e quando vocês ouviram sim. Esse é um exercício que o Dan, que é o autor do livro, ele faz com a plateia. Eu achei muito interessante isso, porque até a maneira da gente falar o não e o sim, ela muda. Por mais que eu fale no mesmo tom, por mais que eu fale no mesmo volume de voz, a sensação do nosso corpo muda. Então, quem fez o exercício pode me falar aí o que sentiu. Vou deixar participar aqui da transmissão. O legal do grupo de estudos é que se vocês quiserem fazer parte da live, vocês podem fazer, tá? Vocês podem dividir aqui a câmera. Oi! Vocês podem dividir a câmera, podem pedir para entrar. Isabela, o não faz ficarmos na defensiva. Exatamente. A gente se sente muito, como é que eu posso dizer? Muito reativos, assim, né? A gente fica meio, tipo, o que tá acontecendo, assim, no nosso corpo, né? A gente nem tem essa consciência. E o sim parece que a gente fica mais aberto, assim, mais aliviados, mais relaxados, né? Então, o não, ele diz aqui no livro que ele nos faz sentir reativo, nos preocupamos com a sobrevivência e a autodefesa entra em ação. Nos faz sentir cautelosos e fechados com o mundo. Então, o cérebro que diz não, através desse sistema nervoso, ele inicia a reação de luta, fuga, congelamento, desfalecimento, impedindo de se abrir, conectar-se com os outros e oferecer respostas flexíveis. Até isso é muito interessante a gente entrar nesse ponto de falar sobre disciplina positiva nesse momento, ou comunicação não violenta. Muitas vezes a gente diz, não faça isso, não pode fazer isso, não, sei lá, não pegue esse copo, não. Né? Então, ao invés de a gente viver falando não para as coisas, a gente pode dar soluções ou falar de outras maneiras, como faça tal coisa, pegue esse copo, né? Dar outras opções para a criança ao invés de ficar falando só um não. Porque, como vocês viram, esse não nos transforma em pessoas que assim ficam mais na sobrevivência, né? Na fuga, ou tem muita teimosia que acontece também por causa deste não. O cérebro que diz sim provoca receptividade em vez de reatividade. Então, você dando outras opções, como conversar com essas crianças, dando essa opção de falar de maneiras diferentes, a mesma coisa você vai falar, só que você não vai colocar o não, você vai ser firme e gentil, mas você não vai colocar essa parte do não, que é aquela coisa de mandar, né? Que a gente não compactua aqui nesse perfil.
O cérebro que diz sim é o que queremos para as crianças, de modo que elas vejam os obstáculos e experiências, não como impedimentos paralisantes, mas como desafios a serem enfrentados e vencidos. Então, o cérebro que diz sim nos deixa mais flexíveis, abertas a acordo, mais dispostas a arriscar e explorar. Eu estou falando nos deixa porque o incrível desse livro, por mais que ele seja feito assim para a gente pensar sobre criança, sobre o cérebro da criança, muitas coisas acontecem com a gente, tá? Não fala no primeiro capítulo da introdução, mas o livro inteiro ele fala muito sobre coisas que acontecem com a gente. Então, eu acho que é válido a gente falar também sobre nós, não só sobre as crianças. E deixa também nós menos rígidas e teimosas. Né? Então, até mesmo em discussões de relacionamento, a gente fica mais numa fuga, a gente quer se esconder, não quer conversar. E eu falo por experiência própria, porque eu sou meio assim. Então, a gente tem que pensar e repensar no nosso consciente, ver quais são as soluções, quais são as opções que a gente tem no momento, né, ao invés de nos fecharmos. E isso também serve para as crianças. A Isabela disse assim, ao invés de não pule no sofá, dizemos pule no chão. Isso aí. São exemplos, né, simples que a gente não para pensar às vezes. Por quê? A nossa criação, ela foi baseada numa criação do não, do reativo. Então, quando a gente tá no estresse, a gente tá sem paciência, tá sem tempo, tá estressada, com atitudes que estão sendo repetitivas da criança, qual é o nosso natural? A gente voltar para o que a gente conhece. Então, a gente vai voltar para aquele campo da educação que nós recebemos. E nós vamos reproduzir esses padrões. Não é porque a gente quer, né? Muitas vezes a gente estuda várias coisas sobre disciplina positiva, comunicação violenta, Montessori, e a gente acaba reproduzindo comportamentos que não condizem com o nosso posicionamento educacional ou parental. Mas tá tudo bem, porque é uma coisa, é como a gente foi criado. Então, muitas mães e pais também se culpam, né? Ai, porque eu gritei com meu filho, eu disse que não ia gritar jamais. Ai, porque eu falei muito não, eu xinguei, sei lá. E a gente tem que ver a raiz desse problema, por que que isso aconteceu. E também a gente tem que ser humilde, né? Reconhecer o erro, conversar com a criança, né? Falar que não vai mais repetir, que se repetir é porque a mãe está se sentindo de tal forma e tal, né? Trazer esse momento inconsciente explosivo para a nossa consciência e consciência da criança também. De novo, aquela história de mostrar o nosso verdadeiro eu como exemplo, né? Então, vocês pais podem melhorar muito a flexibilidade, receptividade e resiliência. Precisam ter uma interação cotidiana. Os adultos acham que para a gente estudar sobre essas coisas, para a gente falar sobre disciplina positiva com as nossas crianças, nós precisamos de um tempo absurdo. Que é, nós vamos sentar ali e vamos conversar sobre tal assunto. E, na verdade, essa disciplina positiva, esse cérebro que diz sim, ele vai sendo construído conforme o tempo. Ele vai sendo construído através de interações diárias, interações assim curtas, né? Mas o importante dessa interação é que ela seja feita com uma conexão real, que ela tenha realmente a intenção de fazer o bem para essa criança, de falar as coisas que têm que ser faladas. E para isso eu vou mostrar para vocês umas figuras de como é um cérebro que diz sim. Então, vai ficar espelhado, tá? Mas aí eu vou ler para vocês, ó. Ele tem algumas figurinhas, assim, com balãozinhos pra gente pensar. Então, na primeira figurinha, o menino diz: estou nervoso com a viagem para o acampamento, mas estou disposto a tentar. Número 2. O meu desenho não parece um cachorro. Tudo bem, eu vou tentar de novo. Ó.
eu fui uma criança muito do cérebro que diz não. De fazer um desenho, por exemplo, e eu não gostar do meu desenho, ao invés de eu ter essa reação aqui do cérebro que diz sim, não deu certo, vou tentar de novo. Hoje eu sou muito assim de tentar de novo, né? Mas naquela época, quando eu era criança, a gente não realmente formar, eu tinha ações reativas. O que eu fazia? Quando eu não dava certo alguma coisa, eu rasgava toda a minha folha. Ao invés de tentar de novo, eu ficava com raiva do que eu tinha feito e eu rasgava e jogava no lixo. Então, a minha atitude era de um cérebro que diz não, né? Crianças, para que elas que diz sim. Não deu certo. Como que eu posso tentar de novo? O que eu vou fazer diferente dessa vez? Quando acontece algum tipo de problema, quais são as soluções que eu posso tomar, né? Claro, tudo isso a criança não vai aprender sozinha. Isso depende muito da interação e conexão de vocês, adultos, com as crianças. A minha tela está um pouco escura aqui, eu não sei o porquê. Se vocês... Acho que até é o filtro que eu estou usando, ficou um pouco escurinho. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre o livro, ou frases que vocês gostaram, considerações a fazer de tudo que eu estou falando, vocês podem estar escrevendo, tá? Ou mandar na perguntinha aqui embaixo também, que eu vou tentar responder. Então, o cérebro que diz sim, ele é criado pela atividade neural, que envolve determinada região do cérebro, que se chama córtex pré-frontal, que é essa parte aqui de trás da testa, ó. Ela é essa parte aqui de trás da testa, né? Da parte de cima. Então, ela é uma área que se liga a muitas outras regiões. Ela lida com o pensamento superior. Peraí que tá escuro de novo aqui, gente. Deixa eu ver se eu boto mais pra perto. Ela é uma área que lida com o pensamento superior e ela promove a curiosidade, a resiliência, a compaixão, a percepção, a aceitação de ideias novas, a solução de problemas e até mesmo a moralidade. Então, o que é certo, o que é errado, né? Um cérebro que diz não, ele exige mais do estado menos integrado. Envolve atividades das regiões inferiores e mais primitivas. Atacar e rejeitar são as duas maneiras como o cérebro que diz não lida com o mundo. Envolve a teimosia, a ansiedade, a competição, a ameaça, o que torna o indivíduo menos capaz de enfrentar as situações difíceis. Aqui. Então, as crianças do cérebro que diz não, não que elas tenham esse cérebro que diz não todo o tempo, tá? Mas elas, quando elas ainda não, como é que se diz? Não desenvolveram esse cérebro que diz sim, elas entram no estado do cérebro que diz não, quando elas têm alguma situação difícil para lidar. Então, nisso, elas ficam presas às suas emoções, são incapazes de mudá-las e se queixam. Peraí, gente. Peraí que caiu aqui o celular. Ui, tá tudo resolvido. Ó, essas são situações que a gente vê a parte do cérebro que diz não. Caiu, tá tudo certo, tá tudo bem. Voltamos. Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo me enxergando? Então, elas ficam presas às suas emoções e elas são incapazes de mudá-las, né? Mudar as emoções e se queixam da sua realidade, ao invés de descobrir maneiras sensatas de reagir a ela. Então, ela se preocupa em enfrentar algo novo e cometer um erro, ao invés de tomar decisões no espírito do cérebro que diz sim, de receptividade e curiosidade. Agora vai ficar escuro mesmo, que caiu tudo aqui. Então, a criança, quando ela está numa situação muito difícil, ou ela se fecha, né? Ela vai se fechar, ela vai ficar, não quero mais fazer isso, ela vai ignorar o que está acontecendo.
tentar levantar o volume aqui. Ela vai ignorar o que está acontecendo, ela vai ficar braba, vai ficar nessa reação reativa, do que ela vai achar uma solução para o problema. Tá? E quantos adultos vocês conhecem, né? Já que eu gosto sempre de comparar com adulto, tá? Quantos adultos vocês conhecem que falam, que são assim, de só reclamar da vida, né? Eu vejo, olha, a maioria. E não é só por causa da época que a gente tá, não, tá? Porque às vezes a gente diz assim, ah, mas é porque a pandemia, não sei o quê, e tem um monte de gente morrendo e tal. Ok, entendo que estamos num tempo difícil. Mas tem gente que foi sempre assim a vida inteira, de só reclamar das coisas, só reclamar das coisas. Então, muitas vezes a gente não para pensar em soluções para essas nossas reclamações. Né? Então a gente reclama, porque isso está acontecendo na minha vida, porque meu chefe não sei o quê, porque minha mãe não sei o quê, porque minha avó não sei o quê, e ficam reclamando e não acham uma solução para esse problema. Nem pensam na solução muitas vezes, só querem reclamar, né? Isso também acontece com as crianças. Então, muitas crianças, elas, quando acontecem coisas difíceis com elas têm essa reação negativa de só reclamar e dizer que tudo é uma droga. E principalmente a questão da autoestima da criança fica abalada também, com o cérebro que diz não. E não acha soluções, né? Então, com o tempo, à medida que eu vou lendo, eu vou comentando, né? Com o tempo, à medida que a criança cresce, podemos ajudá-la a desenvolver a capacidade de se controlar sozinha, recuperar-se das dificuldades, entender suas experiências e ser atenciosa com os outros. Então, cada vez mais, o não se torna um sim. Como é um cérebro que diz não? Lembram que antes eu li como é um cérebro que diz sim, né? Então, vou mostrar para vocês a figurinha, como vai ficar espelhada, eu vou ler depois o que eles falam. Então, aqui tem uma criança numa banheira, ó, e ela vai dizer assim, ó, não quero sair, né? Quando a criança está no banho e não quer sair. Eu era uma dessas crianças. Não queria sair do banho de jeito nenhum, ficava lá horas. E aqui tem uma mãe e uma filhinha, né? E tá acontecendo assim. Tem duas criancinhas brincando e a mãe dela diz assim, elas estão sentindo sua falta lá fora, querem brincar com você. E aí a menina diz, só se elas quiserem pular corda. Esse é um cérebro que diz não. Então, se as crianças ali não quiserem brincar com o que ela quer, ela não vai fazer parte do grupo. Temos mais dois exemplos aqui, ó. Aqui tem uma menina sentada e umas meninas andando de patins. E aí ela tá pensando assim, acho que não sou boa para patinar, vou dizer que não estou me sentindo bem. E aqui é um menino, aqui, ele tá estudando. Aí ele fala assim, droga, ainda não ficou bom, vou passar a noite toda trabalhando até ficar perfeito. O que me chamou muita atenção dessas duas figuras é que eu me enxerguei totalmente nelas. Então, eu odiava fazer educação física, mas não porque eu odiava a educação física, porque eu não gostava, era porque eu não me achava boa o suficiente para jogar nenhum esporte. Então, o que acontecia? Eu ficava sentada, dizia que não estava bem, ou estava sentindo alguma dor que eu não estava sentindo. E isso, quando eu vi essa imagem, eu disse, nossa, era a minha infância, sou eu aqui. E esse do carinha aqui também me parece muito. De ter essa perfeição, né? Essa perfeição, de ser perfeccionista nas coisas que faço. Então, muitas vezes as coisas estão boas e a gente não acha que está boa o suficiente, a gente continua fazendo, perde horas, às vezes, de sono, de hora que podia estar fazendo alguma coisa de lazer, para resolver aquela nossa necessidade da perfeição. Deixa eu ler aqui o que falou Isabela. O cérebro que diz não é regido pelas funções primitivas. Essas funções começam a se desenvolver já na barriga das nossas mães. E as funções superiores do cérebro que diz sim só vai terminar seu desenvolvimento por volta dos 25 anos de idade.
essa é uma das partes bem interessantes do livro, né? É nessa que eu estou chegando agora, e aí eu vou mostrar para vocês a casinha ali que é o nosso cérebro. Uma coisa muito interessante que eu acho legal de falar é que um cérebro que diz sim não quer dizer que não somos permissivos, né? A gente vê muitos posts sobre disciplina positiva que a gente fala sobre maneiras de falar, né? Não falar o não, né? Não faça isso, ao invés fale tal coisa, né? Que nem eu falei no começo. E isso muitas vezes faz que as pessoas nos enxerguem como pessoas permissivas. Ai, mas você está deixando a criança fazer tal coisa. E não é bem assim. Muitas vezes a gente enxerga essas pessoas como pessoas que não têm firmeza. Mas, pela experiência que eu tenho, essas pessoas são pessoas que enxergam as necessidades da criança, a necessidade que está por trás daquele comportamento. Então, tenta redirecionar a criança para para fazer outra coisa, ao invés de dizer só o não. Principalmente a criança pequenininha, até os 2 anos de idade, ela não entende o que é esse não. Não é só uma palavra, né, para ela. Ela não entende o que quer dizer esse não. Então, se ela tá indo pegar um copo, vou dar um exemplo do copo de novo. Ela tá indo pegar o copo. E aí você não deixa ela pegar o copo. Você diz, não é pegar esse copo. E você não dá outra opção para ela. Ela vai ficar pensando na cabeça dela, tá, mas eu vou fazer o quê então? Né? E aí acontece aquela parte que ela fica meio entediada, ela fica meio tipo, tá, mas eu não tenho nada pra fazer. Aí ela vai lá, faz outra coisa errada, e você diz, não é pra fazer isso. Meu Deus. Aí ela começa a chorar, se jogar no chão, e você não sabe por que é. Só que ela não tá entendendo esse não, ela não entende por que ela não pode, e ela não tem outros recursos para lidar com isso. Ela não tem um recurso de dizer, tipo, bom, eu não posso pegar esse copo, mas eu posso pegar esse. Né? Porque ela não teve essa opção dada pela mãe, pelo pai, enfim, quem está com ela. Então, esse cérebro que diz sim não quer dizer que nós somos permissivos, que nós vamos deixar as crianças fazer as coisas que não podem, mas a gente vai deixar elas fazer as coisas que podem, tá? Então, é diferente. Não se trata de ser permissivo, de ceder, de protegê-los das decepções ou salvá-los de situações difíceis, nem de criar filhos submissos que copiam roboticamente os pais sem pensar por conta própria. Ao contrário, trata-se de ajudar as crianças a perceber quem são e em que pessoas estão se transformando. Trata-se de ensiná-las que podem superar as decepções e derrotas e que podem escolher uma vida cheia de conexões e significado. O cérebro que diz sim não leva a uma espécie de perfeição ou paraíso, mas há a capacidade de encontrar alegria e significado mesmo em meio aos desafios da vida. Permite a pessoa se sentir com os pés no chão, se entender, ter flexibilidade para aprender e se adaptar, e viver com um propósito. As crianças que estão crescendo num cérebro que diz não, peraí. Em muitos aspectos, as crianças estão crescendo num mundo cérebro que diz não. Agora vamos para a parte interessante e eu já vou aqui ler comentários. É engraçado que nem nós adultos gostamos de ouvir um não sem ter uma explicação. Sempre queremos saber o porquê não. Sim, toda hora que a gente escuta um não, a gente quer saber, tá, por que eu não posso fazer isso? Por que não, né? Eu sou uma pessoa que sempre fui muito questionadora de tudo. Então, tive muitos professores que foram bem ruins na minha vida, assim, de ter essa coisa da proibição, do não pode, não é, não sei o quê. E tu fica eu ficava meio biruta. Então, por que eu não posso, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa como as outras, por que eu não posso? Isso, realmente, a gente sempre quer saber o porquê que não. Imagina uma criança, então, que ela não tem a mínima compreensão do que é certo, do que é errado, porque ela não tem essa parte do cérebro de cima desenvolvido, o que ela passa, né? Quais são as sensações que o corpo dela dá? Quais são as sensações que o cérebro de baixo vai dar para ela quando ela escuta esse não? Parte interessante. Pense na escola tradicional, cheia de regras, testes padronizados, memorização, métodos disciplinares
estandardizados, que são os métodos por padrões, né? Que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Ufa! E elas precisam enfrentar isso 6 horas por dia, 5 dias por semana, durante 9 meses por ano. Ainda por cima, pense na agenda lotada que nós tanto lhes impomos, cheia de aulas de aperfeiçoamento e outras atividades que as obrigam a dormir tarde e perder horas de sono, porque tem que fazer os deveres de casa à noite. Já que não podem fazê-los durante o dia, quando estão ocupadas sendo apessoadas. Se somarmos a tudo isso a mídia digital, que atrai nossos filhos com estímulos auditivos e visuais, prende sua atenção dia e noite, oferecendo-lhes um prazer temporário, perceberemos que cultivar um cérebro que diz sim é especialmente importante nesses nossos tempos para empoderar nossas crianças com uma felicidade verdadeira e duradoura. Com a eudaimonia, cheia de significados, conexões e tranquilidade de espírito. O cérebro de nossos filhos, e portanto a sua vida, é influenciado significativamente por suas experiências, inclusive pela maneira que nos comunicamos com eles, pelo exemplo que lhes oferecemos e pelo tipo de relacionamento que construímos com eles. Essa parte também me chamou a atenção, porque a gente, como a gente estava comentando ali antes, né, de falar o não, né? Quando a gente não dá opções para a criança, não pensa em soluções juntos, muitas vezes isso, não somente no cérebro da criança, não somente em comportamento, isso vai prejudicar a nossa relação com a criança. Por quê? Isso vai prejudicar a autoestima dela, porque ela vai pensar que ela não sabe fazer nada, né? E isso vai prejudicar nosso relacionamento com a criança, porque ela, como ela disse que não sabe fazer nada, ela vai se sentir sozinha, né? Então, quando a gente tem uma situação difícil acontecendo entre adultos e crianças, entre nós e nosso filho, entre nós e alunos, nós temos que pensar em soluções. Quando acontece uma situação de birra, por exemplo, ao invés de nós reagirmos com o nosso estado do cérebro que diz não, nós julgarmos essa criança, chamar ela de mimada, dizer que ela chora sem motivo, falar um monte de coisa que eu já ouvi por aí falar sobre essas crianças que fazem birra, a gente tem que agir com o nosso cérebro da parte de cima, nós adultos, porque o dela ainda não está formado. Então, nós precisamos falar com ela, acalmar ela primeiro, né? Acolher aquele sentimento da raiva, da explosão, da tristeza, acolher esse sentimento, para depois, quando tudo estiver mais calmo, a gente conversar com ela e a gente chegar a soluções juntos. Então, quando acontece alguma coisa, a gente tem que chegar para ela, filho, aconteceu tal coisa, como você se sentiu? Eu me senti, sei lá, triste, com raiva, depende da idade da criança, né? E como que a gente pode fazer da próxima vez? Né? Pedir soluções para a criança. Ou, se ela ainda não tem essa parte de pensar em soluções, assim, a gente pode dar 2 opções para ela. Olha, da próxima vez que você estiver sentindo raiva, a gente pode ir correr, não sei. A próxima vez que você estiver sentindo raiva, a gente pode pegar uma almofada e apertar ela com toda a raiva que você está sentindo. Então, nós temos que dar recursos para a criança sentir essa emoção, sentir esse sentimento de uma forma positiva também, de uma forma que seja transformadora na vida dela e que seja saudável. Não ela se jogando no chão ou se batendo, que tem criança que se bate, que se arranha, que se pega ou que joga as coisas por aí. Então, a gente tem que pensar em soluções. Seja nós pedindo para a criança uma solução, né? Ou seja nós dando opções de soluções para essa criança escolher. Precisamos estar emocionalmente disponíveis, se colocar no lugar da criança. Exatamente. Já é 6h36, então vamos falar um pouco sobre a formação desse cérebro. O cérebro ele é constituído por muitas partes, cada uma com diferentes funções. Os hemisférios direito e esquerdo, os centros de memória e vários outros circuitos responsáveis por funções.
como linguagem, emoção, o controle motor e etc. Essas diferentes partes do cérebro têm sua própria responsabilidade, suas próprias tarefas, e quando trabalham juntas como uma equipe, como um todo coordenado, o cérebro se torna integrado e, portanto, pode realizar mais e ser muito mais eficiente do que as partes que trabalham separadamente. Se você quer ajudar seu filho a se tornar uma pessoa capaz de viver significativamente e a ter sucesso na vida, nada é virtualmente mais importante do que integrar o seu cérebro. Então vamos lá para a nossa formação do nosso cérebro. Eu vou virar a câmera aqui para vocês. Vamos ver. Não reprimir suas emoções. Sim. É muito importante a gente não reprimir a emoção da criança quando ela está se sentindo mal. Então a gente dizer para ela assim: para de chorar, mas isso é exagero, para de sentir raiva. Não tem como isso acontecer, gente. É no tempo dela. Quando você está chorando, você está desesperada com alguma coisa que te aconteceu horrível na vida, você também tem que chorar, entendeu? Muitas mães não choram, né? Porque não querem se sentir vulneráveis. Elas acham que tem que ser fortes o tempo inteiro. E nós somos humanos. Então, por mais que você seja adulto ou criança, a gente tem que sentir o que a gente está sentindo, mas de forma saudável, né? Então, não vão se arrancar os cabelos, não vão se machucar, né? Nós temos que sentir esse sentimento de uma forma saudável, assim como as crianças também precisam. Vou levantar aqui para vocês e vamos explicar então a parte do cérebro. Como este cérebro é formado. Deixa eu virar a câmera. Aqui. Então, eu fiz uma casinha para exemplificar, porque no livro ele também fala sobre o cérebro como uma casa, tá? Coloquei ali o cérebro que diz sim. Ele também fala no livro como o cérebro como uma casa. Então, essa parte de baixo da casinha aqui é a nossa parte, essa parte aqui é a nossa parte de baixo do cérebro da criança. A criança, esse cérebro aqui, ele já vai estar formado desde a barriga da mãe, que nem a Isabela colocou ali. Desde pequenininho, lá da barriga da mãe, essa partezinha aqui, ela vai estar formada. Claro, quando o bebê nasce, fisicamente, biologicamente, isso está formado, de baixo e de cima. Mas o que a gente precisa desenvolver são as capacidades e habilidades que vão estar dentro dessa casinha. Então, essa casinha de baixo, ela já vem pronta. O bebê nasce já com ela. E nela nós temos o amor, a raiva, a respiração, o medo, o piscar dos olhos. Ele é uma parte mais primitiva, instintiva e reativa. Então, essa parte que já veio pronta, ela é uma parte totalmente instintiva. Quando nós recebemos o não, é essa parte que vai ser ativada. Então, é essa parte da criança que vai ser ativada. Então, se nós recebemos ali, se acontecem situações difíceis na vida da criança, a criança ou ela vai sentir amor, ou ela vai sentir raiva, ou ela vai sentir medo. Porque ela vai sentir coisas instintivas. Isso é dela, é instintivo dela, ela nasceu assim. Então, ele é responsável pelas nossas emoções, né, Isabela? E pelas nossas reações mais primitivas. Então, toda vez que acontecer uma situação difícil com a criança que ainda não tem o cérebro que diz sim desenvolvido, ela vai resolver na birra. Ela vai querer, ou ela vai sentir medo, ou ela vai ter essa birra que são os nossos acessos de raiva que nós falamos, né? E a parte de cima, ela é interessante porque ela é desenvolvida até os 25 anos. Então, eu estou com 26, ou seja, o meu cérebro de cima parou de ser
parou de ser desenvolvido ano passado. E isso é muito interessante porque a gente acha que depois que a criança completa certa idade, a criança entende tudo que a gente fala. E daí a gente diz assim, ah, mas ela já é bem grandinha para me entender. Ah, mas ela já é bem grandinha, ela sabe o que é errado e o que é certo. Às vezes ela não sabe, às vezes ela não lembra. Então é importante que a gente sempre fique lembrando dos combinados com as crianças, que a gente tenha essa parte da paciência, né? E para quando a criança esteja desregulada, que ela esteja usando essa parte primitiva do cérebro, que ela esteja usando essa parte de baixo do cérebro, que é a que ela conhece, que é a que ela veio pronta, né? Que a gente utilize o nosso cérebro de cima. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é esse cérebro de cima. E eu tô achando aqui as frases do autor, tá? Para falar. Aqui. Tá. Só para termos uma ideia, essa parte do cérebro de baixo é desde os Homo sapiens. Isso, nós somos. A gente usa essa parte de baixo desde lá do nosso tempo de caçadores-coletores, né? Porque nós não tínhamos muito a outra parte de cima, que é a nossa parte de habilidade emocional e social. Então, nós usávamos muito os nossos instintos, né? Os Homo sapiens, e por isso que é chamado também de cérebro primitivo, né? Então, naquela época, os pais matavam os filhos e tudo mais, né? Bom, hoje se mata, né? Então não sei. Mas naquela época, todo mundo se matava, tipo, não tinha diálogo, sabe? Se eles. Bom, eu tô assistindo aquela série Vikings. Naquela época também não era Homo sapiens, mas assim, já era uma coisa muito instintiva, muito primitiva. Não tinham diálogos. As pessoas simplesmente se batiam e resolviam tudo na violência. Então, levou um tempo para a gente chegar nesse cérebro que diz sim, né? E muitas vezes a gente não educa nossas crianças também com esse cérebro que diz sim. Também conhecida como reptiliana, porque é o que os répteis também têm. Estou amando explicações. Olha, gente, não estou explicando nada. Eu só tô dando observações da minha leitura, né? Vou virar aqui a câmera de novo para vocês. Então, o cérebro que diz sim é o nosso cérebro que vai ser aqui da parte de cima, tá? Então, esse cérebro aqui da parte de cima, nossa casinha da parte de cima, ela nasce pronta fisiologicamente, biologicamente, fisicamente. Mas as habilidades que estão dentro dessa casinha, elas vão sendo construídas com o tempo, com as conexões que você vai fazendo com a criança. Então, essa parte de cima, ela é responsável por planejar, por imaginar, pelos pensamentos mais complexos, pelas habilidades emocionais e sociais. Ela é responsável por pensar em consequências e pela solução de problemas. Eu vou fazer um post, deixa eu ir mais para trás aqui. Eu vou fazer um post exemplificando isso aqui de uma maneira mais bonitinha para vocês compartilharem também e salvarem, sobre essas duas partes da nossa casinha que todos nós temos. Essa parte que diz aqui que é para imaginar, ela não é uma imaginação abstrata, assim, como é que eu posso dizer? Ela não é uma imaginação de imagens que as crianças já nascem com ela, tá? Tipo, imaginação de criatividade. Ela é uma parte de imaginar soluções. Então, que soluções que a gente pode ter quando a gente tem um problema? As crianças não conseguem pensar nisso, as crianças não conseguem raciocinar e imaginar as soluções dos problemas. Então, quando acontece um problema, normalmente elas reagem com o cérebro que diz não, com a parte de baixo, que é a nossa parte instintiva, primitiva, que elas conhecem desde que estão na barriga. Então, elas vão reagir de modo reativo, elas vão reagir de modo de teimosia, né? Querendo, porque elas estão com medo ou elas estão sentindo raiva, né? E a partir do momento que a gente consegue desenvolver esse cérebro que diz sim, que é a nossa parte de cima, a criança ela vai imaginando as consequências para as atitudes dela. Essas consequências, elas não
podem ser também consequências violentas, né, gente? Tipo, porque se eu não fizer isso aqui, minha mãe vai bater em mim. Não é isso que eu tô falando. A criança, ela tem que ter uma consequência na mente de consequência que aquilo é errado, né? As consequências naturais que a gente fala, e eu tenho inclusive um vídeo sobre isso no meu canal, das consequências, que vocês podem dar uma olhada. Acho que é Limites em Montessori, uma coisa assim que eu falo, né? Que não é sobre violência, né? Quais são as consequências do meu ato para mim, para minha família, para o mundo. Deixa eu ajeitar vocês aqui. Pronto. Pra não cair de novo, né? E a live vai sendo sempre meio bagunçada mesmo, tá, gente? Porque eu não sei fazer muito bem essas coisas sozinha. Então, vamos falar aqui do cérebro de baixo. O cérebro de baixo funciona muito rapidamente, quase sempre sem termos consciência do seu funcionamento. Muitas vezes ele nos torna reativos em certas situações e nos faz agir sem pensar. Uma vez que o andar inferior é onde ocorrem esses processos instintivos de ordem inferior e quase sempre automáticos. Então, o cérebro de baixo é o nosso piloto automático, que é aquela situação que eu falei para vocês antes. Quando acontece algo errado, nós, adultos, normalmente reagimos com esse cérebro também. Porque é o que a gente conhece, porque é a educação que nós tivemos. Então, quando a criança faz uma coisa errada, ao invés de a gente dar mecanismos para ela, dar recursos para ela agir com o cérebro que diz sim, nós mesmos agimos com o cérebro que diz não. Então, como que elas vão reagir com o cérebro que diz sim se a gente diz não? Hoje é crime, mas tem muitos pais que ainda estão no caminho da violência. Sim, mãe multifacetas. A maioria dos pais, assim, eles fazem essa educação violenta ainda. E violenta, eu digo, violenta não é só agressão física, né, gente? Violenta é tu silenciar uma criança, tu não escutar ela. Violenta é tu dizer tantos nãos, né? Violenta é tu não dar opções para ela e não formar uma pessoa de pensamento crítico, né? E eu acho que todas essas são maneiras violentas de educar. No nascimento, o andar de baixo do cérebro já está bem desenvolvido. Vou deixar a casinha aqui atrás, para vocês verem. Nossa casinha aqui já está bem desenvolvida quando a gente nasce. Por outro lado, o andar de cima é a parte da casa que ainda está em construção, responsável pelos pensamentos mais complexos, pelas habilidades emocionais e de relacionamento. O cérebro de cima nos permite planejar, pensar nas consequências, solucionar problemas difíceis, considerar diferentes perspectivas e desempenhar outras sofisticadas atividades cognitivas, associadas à função executiva. E só quando o indivíduo chega aproximadamente aos 25 anos é que a construção do cérebro de cima se completa. Tem outros autores que falam que esse cérebro de cima vai ser completado só aos 30 anos. Então, não é fácil. Porque nós temos que ter maneiras de desenvolver o nosso próprio cérebro de cima. Conforme a gente vai fazendo nossas lives, eu vou falando para vocês outras formas também que a gente pode fazer isso com nós mesmos, não só com as crianças, tá? Se você quer uma razão para ser paciente com seu filho quando ele tem um ataque ou se comporta de maneira irracional, aqui vai uma. O seu cérebro ainda não está completamente formado. E o seu filho é, ao menos, às vezes, literalmente incapaz de controlar seu corpo e suas emoções. Nesses momentos, ele está agindo com o cérebro de baixo, primitivo e reptiliano. Então, nesse momento das birras, a criança não está agindo com o andar de cima. Ela vai estar reagindo com o andar de baixo. Primitivo, instintivo, raivoso. É o que ela conhece. Depois de um tempo, quando a criança ela é instruída, ela é ajudada pelos adultos a formar essa parte de cima, através das relações, através das conversas, diálogo, das conexões, essa criança ela vai conseguindo ter uma reação melhor, né? Porque ela vai desenvolvendo essas habilidades emocionais. Mas para isso é preciso que a gente dê aqueles recursos que eu comentei antes.
Então, aqui diz que quando a gente... Eu já comentei com vocês, mas eu vou ler. Quando as crianças estão nesse ataque, nós, adultos, somos o cérebro de cima suplementar, à medida do que da criança está se desenvolvendo. Então, quando a criança está desregulada, nós temos que estar regulados. Quando a criança está utilizando a parte de baixo do cérebro, nós, adultos, precisamos estar usando a parte de cima. Termos consciência das nossas emoções, termos consciência das nossas habilidades sociais e emocionais. Nós precisamos ter essa parte da consciência do que a gente pode fazer para melhorar essa situação. E não silenciar essa criança dizendo para ela parar de chorar, né? Ou xingar ela, ou o pior ainda, se você continuar chorando, vou te dar um motivo para continuar chorando, né? Para chorar. Então, e essa frase é terrível, porque a criança já está se sentindo mal. Aí você vai lá, ao invés de você usar essa parte aqui de cima do cérebro, né, dando soluções, pedindo soluções para a criança, você está utilizando a sua parte de baixo. Então, entra em total confronto ali, e a teimosia acontece muito, as brigas acontecem muito, as birras acontecem muito. Não tem como duas partes do cérebro de baixo darem certo, elas entram em conflito. O cérebro que diz sim, ativo, ele é um cérebro que tem flexibilidade, adaptabilidade, decisões sensatas, planejamento, controle do corpo, das emoções, percepção pessoal, empatia e solidariedade. Quando vemos que a criança está tendo dificuldade para lidar com emoções fortes, nós a ajudamos a construir a habilidade do equilíbrio, que regula suas emoções e seu corpo e lhe permite tomar boas decisões, mesmo quando está perturbada. Tendo desenvolvido maior equilíbrio e resiliência, ela está mais preparada para criar a percepção necessária para se conhecer e entender suas emoções, e assim decidir verdadeiramente com o que se preocupar e com quem quer ser. Essa é a melhor essência. Essa é a essência do que chamamos de bússola interior. Então, nas próximas lives, nós vamos falar sobre as quatro características. Então, o cérebro equilibrado, o resiliente, o perceptivo e o empático. Deixa eu só ver se não tem mais alguma coisa aqui. Não, é sobre isso mesmo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vira uma queda de braço que ninguém vence. Isabela, quando a gente está usando as duas partes de baixo, né? Realmente, ó, o cérebro, ele é totalmente primitivo, totalmente teimoso ali, né? A gente fica brigando, e isso não vai resolver, isso não vai chegar a lugar nenhum. Então, quando a criança... Vamos imaginar aqui, ó, pra gente terminar nossa live. Quando a criança está utilizando seu cérebro de baixo, está no lado primitivo, está nessa posição primitiva de raiva, de ódio, de sei lá, né, de sentir coisas muito fortes, ela está no seu piloto automático, ela está no que ela acredita, né, no que ela conhece. Ela não tem como usar a parte de cima da casinha se ela ainda não tem essa casinha formada. Então, que nós temos essas duas partes formadas, nós precisamos o quê? Fazer um acolhimento a esse cérebro de baixo. Então, com esse acolhimento, nós conseguimos ir formando e construindo a outra partezinha de cima do cérebro. Essas duas partezinhas do cérebro estando desenvolvidas, conectadas, com certeza, às vezes, gente, como eu falei no começo da live, nós não somos perfeitos. Não quer dizer que toda hora a gente vai ter essa disposição, essa vontade de resolver os problemas. Mas nós precisamos sempre pensar no que é melhor para o nosso filho, no que é melhor para as crianças. Então, essas duas partes do cérebro, esses dois andarzinhos da casinha, tendo sido construídas, tendo sido desenvolvidas, elas podem se conversar muito melhor. A gente usa essas duas partes, né? Daí a gente pode usar a parte do amor, que também é a nossa parte de baixo, não tem só coisa ruim, né, gente? A nossa parte do amor, que é aquele amor incondicional, que é aquela coisa primitiva também, instintiva. O amor é uma coisa que a gente não tem muita consciência sobre ele, a gente não tem como pensar, né? Ah, por que eu amo essa pessoa? A gente simplesmente ama.
Então, o amor ele também é uma parte de baixo. Essa parte de baixo, ela tem que estar conectada com essa parte de cima para a gente ter relações saudáveis com as crianças. Essa parte de cima estando desenvolvida, a gente pode fazer pensamentos mais complexos, a gente pode ter esse planejamento. O que eu posso fazer da próxima vez diferente? Que na próxima situação que isso acontecer, a gente pode, como é que a gente pode solucionar isso? A gente pensa junto com a criança, tá bom? Obrigada pelo estudo, amo esse assunto, viram queda de braço. Gente, foi lindo, muito obrigada, gente, por terem participado. A próxima live da semana que vem será gravada também. Eu sempre deixo gravada todas as lives que eu faço, tá? Isso é uma coisa que é do meu trabalho, assim, porque eu sei que todo mundo não tem essa disposição de assistir. Então, eu vou fazer a live com vocês aqui ao vivo, vou deixar gravado, mando lá no grupo também. Se você quiser fazer parte do grupo de estudos, por favor, entre no link da bio. E você pode também fazer parte da live aqui comigo, a gente pode dividir aqui a live juntas, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até a próxima.